Dentro da imponente mansão de Ítalo Santos, localizada em João Pessoa, Paraíba, um império de fama e fortuna, se esconde um cenário de manipulação, controle psicológico e exploração infantil. Ex-funcionários, agora dispostos a contar a verdade, revelam os detalhes obscuros de uma rotina onde adolescentes eram tratados como mercadorias, privados de dignidade e controlados sob a fachada de uma vida perfeita. Este é o retrato sombrio de um influenciador que abusava de sua popularidade para controlar vidas e esconder a crueldade por trás das câmeras. Do lado de fora, um portão luxuoso, muros altos e o símbolo reluzente com as iniciais HS. Para quem passava, aquela mansão em João Pessoa parecia ser apenas mais uma casa de um influenciador de sucesso. Mas bastava atravessar a porta para perceber que ali não havia brilho, e sim escuridão. O ambiente era degradante. Lixo espalhado pelos corredores, quartos abafados onde adolescentes se amontoavam, exaustos, esperando o próximo comando. Nada era espontâneo. Cada movimento, cada palavra, cada coreografia sensual era ditada por Ítalo Santos. A mansão não era um lar, era um palco de manipulação, onde o riso diante das câmeras escondia o choro atrás delas. Funcionários que trabalharam dentro daquela casa descrevem a sensação de viver em constante vigilância. Ítalo confiscava celulares, trancava aparelhos em caixas e proibia qualquer tentativa de comunicação externa. Os jovens não podiam sair, não podiam comer sem permissão, não podiam sequer respirar sem se sentirem controlados. A chamada mansão do influenciador, na verdade, era uma prisão de luxo, onde o brilho da fama era pago com a liberdade de meninos e meninas. Ítalo não era apenas um criador de conteúdo, ele era um controlador. O poder que exercia sobre os adolescentes ia além das câmeras. Testemunhas afirmam que ele decidia a hora em que cada um poderia se alimentar e que muitas vezes os jovens ficavam sem refeições adequadas, esperando que ele acordasse para só então poderem comer. Não havia rotina saudável. Havia noites em claro, gravações incessantes, coreografias repetidas até a exaustão. Tudo em nome de curtidas, visualizações e dinheiro. A manipulação era tão profunda que os jovens acreditavam estar vivendo um sonho. Muitos foram convencidos de que a exposição era uma oportunidade de ascensão, quando, na realidade, estavam sendo explorados. Um funcionário revelou: ele fazia com que todos acreditassem que estavam em algo grandioso, mas por trás era apenas exploração. Ítalo os usava, moldava suas vidas e descartava quem não se encaixava em suas exigências. A farsa era alimentada por promessas de fama e status, mas longe das câmeras, a vida era marcada por medo, humilhação e obediência cega. As festas dentro da mansão eram frequentes. Luzes, música alta e bebida alcoólica liberada sem limites, até mesmo para adolescentes. O ambiente parecia vibrante para quem olhava de fora, mas os bastidores eram sombrios. Ex-funcionários contam que o álcool corria solto, incentivado por Ítalo, que transformava menores em peças de entretenimento filmados em situações de vulnerabilidade. Não havia cuidado, não havia limites. Apenas a ânsia de produzir mais conteúdo impactante para as redes. Um dos relatos mais perturbadores descreve uma jovem que, ainda menor de idade, engravidou enquanto vivia na casa. A gravidez não seguiu adiante. A dor dessa adolescente, misturada à negligência do ambiente, revela a dimensão cruel da exploração. Entre coreografias sensuais e festas sem regras, vidas eram destruídas enquanto Ítalo enriquecia. O que parecia diversão era, na verdade, a ponta de um iceberg de abusos e irresponsabilidade, onde corpos jovens eram tratados como moeda de troca para alimentar a fama de um homem. O silêncio sempre foi uma arma poderosa dentro daquela mansão. Muitos sabiam o que acontecia, mas poucos tinham coragem de falar. Professores, vizinhos e até familiares percebiam mudanças estranhas. Atrasos constantes na escola, jovens que sumiam por semanas, rostos cansados que não combinavam com a imagem alegre dos vídeos. Mas o medo de enfrentar o poder financeiro e a influência de Ítalo calava muitos.
Foram os ex-funcionários que finalmente quebraram o pacto do silêncio. Eles relataram às autoridades o que viam diariamente. Adolescentes sem vida social, vivendo como prisioneiros sem direito a escolhas. Uma ex-funcionária afirmou: era como se todos fossem propriedade dele. Não podiam sair, não podiam comer, não podiam sequer respirar sem se sentirem controlados. A chamada mansão do influenciador, na verdade, era uma prisão de luxo, onde o brilho da fama era pago com a liberdade de meninos e meninas. Ítalo não era apenas um criador de conteúdo. Ele era um controlador. O poder que exercia sobre os adolescentes ia além das câmeras. Testemunhas afirmam que ele decidia a hora em que cada um poderia se alimentar e que muitas vezes os jovens ficavam sem refeições adequadas, esperando que ele acordasse para só então poderem comer. Não havia rotina saudável. Havia noites em claro, gravações incessantes, coreografias repetidas até a exaustão. Tudo em nome de curtidas, visualizações e dinheiro. A manipulação era tão profunda que os jovens acreditavam estar vivendo um sonho. Muitos foram convencidos de que a exposição era uma oportunidade de ascensão, quando na realidade estavam sendo explorados. Um funcionário revelou: ele fazia com que todos acreditassem que estavam em algo grandioso, mas por trás era apenas exploração. Ítalo os usava, moldava suas vidas e descartava quem não se encaixava em suas exigências. A farsa era alimentada por promessas de fama e status, mas longe das câmeras, a vida era marcada por medo, humilhação e obediência cega. O império de Ítalo Santos parecia intocável. Carros de luxo na garagem, mansões espalhadas, fama consolidada nas redes sociais. Mas tudo ruiu com a revelação dos bastidores. Quando a verdade começou a ser exposta, a imagem de sucesso se transformou em símbolo de decadência moral. Os sorrisos diante das câmeras foram substituídos por relatos de medo, abuso e negligência. O homem que se vendia como líder e exemplo era, na verdade, o protagonista de um dos episódios mais perturbadores já denunciados no mundo digital. A revolta é inevitável. Como tantos viram e nada fizeram? Como plataformas que lucraram com seu conteúdo ignoraram sinais tão claros? A resposta não traz consolo, mas desperta indignação. O que resta é a raiva profunda diante da exploração de vidas jovens em nome de curtidas e dinheiro. A queda de Ítalo Santos não é apenas a história de um influenciador. É um alerta sombrio sobre até onde pode ir a crueldade humana quando o poder encontra impunidade. Depois de ouvir tudo isso, eu te faço uma pergunta direta. Se você fosse pai ou mãe, deixaria os seus filhos participarem de uma festa na mansão de um influenciador como Ítalo Santos? E mais, quantos outros Ítalos Santos podem estar próximos de nós, escondidos atrás de uma tela, de uma câmera, de um perfil na internet? É preciso cuidado. Não só com quem seus filhos seguem e acompanham, mas também com o que você mesmo consome todos os dias na rede. Esse caso nos mostra que nem tudo que parece diversão é realmente seguro. Por isso, reflita. Quem está por trás das imagens que você assiste? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque a sua voz importa. Dê o joinha para que mais pessoas conheçam essa história e, claro, se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Juntos, podemos expor a verdade e proteger quem mais precisa.